Bom, pessoal, então continuando, a leitura 4 chama-se Breve História da Escrita. Então a gente segue falando, né, do mesmo assunto, do mesmo tema, sobre óticas e diferentes públicos e finalidades, né? Então aqui nós temos um texto para um público acadêmico mesmo, para ser publicado numa revista acadêmica destinadas à academia. E esse texto, ele tem todo o assunto, as informações que ele traz aqui, vocês leram, até mesmo para ampliar os conhecimentos de vocês. Eu já não vou entrar mais nesse mérito, porque a interpretação do texto vocês vão fazendo e vão ampliando os conhecimentos de vocês, tá? Mas o principal objetivo aqui é a gente entender o texto que circula dentro das universidades, os textos de pesquisa, os textos científicos. E esse tipo de texto, ele tem uma característica, né? Então, textos que circulam nas universidades e divulgam conhecimento científico que lá é produzido, todas as informações, fatos e argumentos apresentados se partiram de alguma outra fonte, consultada pelo autor do texto, e devem ser explicitamente referenciados, de acordo com algumas normas específicas. Afinal, o leitor presumido, especialista no assunto, precisa mapear a autoria dessas informações e ir atrás dessas fontes quando for do seu interesse profissional. Então, veja que tudo que eu produzo dentro da academia, é alguém que iniciou esse trabalho, alguém que fez esse trabalho. Não principalmente dentro da graduação, eu pouco produzo da minha autoria na graduação, né? Geralmente, a partir da pós-graduação, mestrado, doutorado, o doutorado já é uma produção própria mesmo. Mas dentro da graduação, eu trabalho muito com a leitura do trabalho que os outros fizeram. Então, eu preciso referenciar. O meu texto acadêmico, ele é todo referenciado, porque eu ainda não tenho aquela autonomia para falar por mim sobre determinado assunto. E aí entra as normas da ABNT. Quem vai falar mais sobre isso com vocês é o professor Breno, na aula de metodologia. Mas vejam que o que ele coloca, ela vai influenciar diretamente na língua portuguesa também. Por quê? Eu vou falar de discurso direto e discurso indireto. Quando eu cito exatamente como o autor que eu pesquisei disse, exatamente tal qual, eu preciso colocar entre aspas e fazer a citação lá conforme a norma da ABNT, certo? Quando eu vou fazer uma citação indireta, eu não vou colocar entre aspas, mas eu tenho que colocar de acordo com o fulano de tal e faço uma paráfrase do que ele está dizendo, né? Porque às vezes ele disse em 3, 4 páginas, eu vou resumir em um parágrafo, ou vou resumir lá em duas linhas. Então, para isso que eu tenho a citação direta e indireta, que o professor Breno vai falar um pouco mais sobre isso com vocês. E eu preciso saber como que eu vou citar, de que maneira que eu faço isso. É até 3 linhas, então é dentro do parágrafo. Passou de 3 linhas, eu já abro um parágrafo novo e tenho que colocar recuos, o tamanho da linha, da letra vai mudar. Então, tudo isso são regras que precisam ser respeitadas e são importantíssimas. Senão o teu trabalho, a tua escrita, ela perde o valor. Tá? Então eu preciso citar, eu não posso me apropriar do discurso alheio de forma nenhuma. Quando eu me aproprio do discurso alheio, eu estou fazendo um plágio. E plágio é crime, eu não posso fazer. Eu preciso citar, as pessoas trabalham com pesquisas muitas vezes anos para chegar numa determinada consideração. Então, eu não posso simplesmente ir lá pegar o trabalho dele e citar como se fosse meu. Então, eu vou estar sempre usando de acordo com fulano, segundo ciclano, e tenho que estar colocando a referência conforme a ABNT.
Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela tem várias incumbências, uma delas é normatizar o modo de fazer referência aos textos. A Faculdade Dom Bosco tem um manual, tá, que é feito, e que às vezes o pessoal fala, professora, tem que seguir as normas da ABNT? Eu já coloco, olha, se peguem o manual da faculdade. O manual da faculdade, gente, tem 5 páginas, 5, 6 páginas. Então é importante vocês já baixarem, terem e começarem a usar esse manual desde já, em todos os trabalhos de vocês. Como é que eu faço uma capa? Como é que eu coloco o nome do trabalho? Qual é o tamanho da fonte? Como que eu organizo esse trabalho? Porque quanto mais você vai se educando fazendo, menos trabalho você vai ter, porque você já vai se acostumando, certo? Então isso é importantíssimo. Esse texto ele ficou mais especificamente para falar sobre essa questão da norma, tá? A importância disso. Já a leitura 5 fala um enigma que veio do Egito Antigo. Bom, esse texto 5, ele foi publicado numa revista chamada Ciência Hoje das Crianças. Então, a Ciência Hoje é uma revista científica, mas para criança. Se é para criança, eu não posso utilizar um vocabulário realmente científico, né? Eu preciso, uma das características da criança é a materialização, né? Eu começo a abstrair as coisas a partir dos 10, 12, aí o pessoal da psicologia pode falar melhor, que aí eu vou entrando naqueles níveis onde eu abstraio mais, onde eu consigo transformar as questões que são palpáveis em abstrações. A criança não adianta eu utilizar algumas palavras, alguns conhecimentos com eles que ele não vai conseguir compreender, não está maduro psicologicamente ainda para isso. Então, o que a Keila fez aqui nesse texto dela, onde ela fala um enigma que veio do Egito Antigo? Tá também falando da escrita, né? Veja que o assunto, o tema é o mesmo. Ela transforma uma pesquisa, tudo isso, em uma linguagem mais simples, uma escrita coloquial, descontraída, né? Ela começa lá o texto dela. Quem aí já tentou ler um texto escrito em uma língua desconhecida? Então veja, gente, que se fosse um texto para faculdade, para academia, não te permite esse discurso direto com o teu leitor. Você começar um texto com uma pergunta. Não permite. Você não faz isso dentro de um texto acadêmico. Só que aqui não, onde vai circular numa revista que é para criança, que não é acadêmica. Que o objetivo é justamente trazer o teu leitor para aquele texto. Então você pode usar esse subterfúgio. Por isso que a gente fala, eu vou usar o meu texto, eu preciso pensar quem vai ser o meu leitor. Aí sim eu vou escolher as estratégias, as formas pelas quais eu vou utilizar, certo? Então aqui ela fala de um mesmo assunto, mas numa linguagem mais descontraída, numa linguagem mais lúdica, tá? Então aí, e eles chegam a uma conclusão muito importante aqui, tá? Não é o perfil do autor que vai necessariamente configurar o tom, o estilo do texto, mas sim o perfil do seu leitor concreto ou presumido. Então, a forma com que você vai escrever não é você que delimita, e sim quem vai ler. Então, veja que às vezes eu acho interessante, eu como professora de português, às vezes a gente vai em alguns lugares onde as pessoas não têm a formação em nível superior e tudo mais, enfim, qualquer lugar. E a gente começa a conversar, a brincar, e no dia a dia a gente usa a linguagem coloquial mesmo. Eu não sou a palatina nem a fiscal da língua portuguesa, né? E as pessoas ficam olhando assim, ai meu Deus, eu tenho que me policiar, eu tenho que falar direito porque a professora Luciana está aqui. Não. É o contexto, é onde você está, é que vai delimitar o tipo de diálogo, de conversa e de utilização da língua ou de regras que você terá. Certo? Então, é basicamente isso. Então, veja, gente, que aqui nós estamos discutindo a seguinte situação. Dependendo de quem será o meu leitor, onde vai circular o meu texto, é o tom, é a linguagem, é a forma. Mas nós estamos pensando em vocês, principalmente dentro da universidade.
que é o que vocês menos dominam no momento, né? Eu preciso pensar em escrever textos acadêmicos adequados, e para isso eu preciso me especializar, eu preciso pesquisar, eu preciso ler, pensando na máxima de Paulo Freire que eu coloquei para vocês. A leitura de mundo precede a leitura da palavra, certo? Bom, gente, aí a produção escrita 2 que eles pedem para vocês, não vou me alongar nessa explicação, que eles pedem as marcas linguísticas aqui, né? Que tem no texto e tudo mais. Então, marcas linguísticas, a gente já falou sobre isso, né? São aquelas marcas específicas de cada público, né? Alvo. E a produção escrita, olha lá. Agora, que é o único trabalho que vocês, nessa segunda aula, que vocês devem me entregar, tá? Deveriam me entregar. Agora é a sua vez de escrever um texto, levando em consideração tudo que discutimos sobre leitor presumido, tá? Será o texto final dessa primeira unidade. Então, pensando em tudo que a gente, né, você vai produzir um texto, aí tem toda a explicação de quantas linhas e tudo mais, é preciso verificar os enunciados, né, o que se quer, e encaminhar somente esse texto, tá certo? Bom, e aí eles te dão uma leitura final também bastante interessante de Carlos Drummond de Andrade, O Bem Mais Perigoso. Esse é um texto para ampliar os horizontes de vocês de leitura.